E um diretor da Record perguntou pro Renan, quando ele foi levar o book dele lá, né? Renanzinho vai lembrar dessa história. De falar, Renan, você não conhece um moleque gordinho, assim, meio com uma aparência meio gordinha, que seja esperto, assim, meio, né? Tem essa sacação. Aí ele falou, eu tenho um amigo que é assim, que tem esse perfil, mas ele não é ator, ele é cantor. Aí ele falou, mas de quem você tá falando? Ele falou, do Dani, que cantou comigo no Balão. Porque nessa época o Dani tava bem... Não era assim pequenininho, assim era magrinho ainda, na fase do Gugu, né? Ah, tá. Assim Isso era magrinho. Era no Balão Mágico mesmo, Isso era no né? Balão. Isso foi o concurso do Gugu para ser escolhido Deus, pro Balão. Afuge. Hoje as meninas vê, né, a Glória, É. falar, não acredito que a gente viu você no Gugu. Porque na hora que ele começou a cantar Hero, a Alissa quase chorou. Porque ela é apaixonada pela Mariah, né? E, feio, que Senhora. lindo. E essa final foi muito louca, porque o que era pra ser Fofo. semifinal virou final. Sempre eram 2 meninos, saía um. 2 meninos, saía um. Então, nessa que era pra ser uma semifinal, virou final. Então, ele disputou com 3. E eu expliquei isso pra ele. Ele, sem entender que era ele que ia ganhar, né? Não, e ele tava preocupado, sabe com o quê? Com isso aí que você tá vendo, ó, o brinquedo. Porque ele sabia que o Gugu dava o brinquedo pras crianças. Ele queria ir no programa pra ganhar o brinquedo. Nem sabia de Balão Mágico. Quando ele saiu naquela porta que a gente tá lá atrás, nos bastidores, esperando a criança... Olha lá, eu tô aqui, né? É. Que ele falou assim, eu falei assim, filho... Ele falou, mãe, eu ganhei o presente do Gugu. Eu falei, não, você não ganhou só o presente, você ganhou o concurso. Aí que ele entendeu, ele falou, ganhei! Aí ele começou a chorar. Ai, Pra fofo. entender que ele ganhou o concurso. Mas ele tava preocupado, era com o presente. Se o presente fosse um prêmio de consolação, ele ia estar puto. Tipo isso. Não, então não quero ganhar, eu Tipo quero o isso. presente. Tipo isso. Ele queria o brinquedo, entendeu? Então até cair essa ficha, mas foi muito legal, porque a Glória mesmo fala isso hoje. Tudo que ele veio aprendendo desde essa época, veio preparando ele pro que ele tá fazendo hoje. É. Eu lembro Entende? dele no Raul Gil. Sim, também. É o que eu te falei, tava com 11 por aí, mais ou menos, quando ele foi pro Raul. E depois do Raul, foi justamente quando o Renanzinho indicou ele pra essa história da novela. E era um teste até então. Tanto que quando o cara da Record me ligou, eu achei que era pegadinha, sabe assim? Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Barrão da Record, não sei o que, me indicaram. Aí eu olhei, o DDD era 21, mas até aí, né? Eu falei, e quem te indicou, Daniel? Não, foi a Adriana, mãe do Renanzinho. Eu falei, Ah, tá. Aí ela falou, só um minuto. Aí a Adriana tava lá, falou comigo, né? Eu falei, não, Gina, é mesmo, a gente tá aqui na Record, ele tá procurando uma pessoa com o perfil do Dani, vê o que você acha. Por fim, a gente foi pro Rio fazer o teste, e nessa de ir até o Rio, eu fui daqui, lá no Rio de Janeiro, pelo ônibus, e falei assim, filho, não vai esperando que você vai ser escolhido, porque lá tem um bando de criança que já tá acostumado a ir pra programa, aí fazer teatro de tablado, eles fazem figuração. Mas vale pela programa- experiência. Mas a madrinha dele mora lá. Beijo, Graça. A madrinha dele mora lá. Ele falava, não, mãe, vamos visitar minha Dinda, né? Vamos visitar minha Dinda. E o papo da gente ficou assim. Então, eu preparei ele o caminho inteiro para ele não esperar que ele ia ser escolhido. Quando nós chegamos lá, era para vocês entenderem, uma fila de gordinho, uma fila de magrinho, uma fila com criança com cabelo de índio, tinha criança para tudo quanto é lado Todos naquele os lugar. perfis. E ele tava explodido no Raul Gil, naquelas semanas. Desde quando ele entrou. Já estava quase chegando na final, de verdade, né? Pro Novos Talentos lá. Os Jovens Talentos do Raul. E aí fez uma roda de criança em volta dele e uma roda de mãe em volta de mim. Porque elas achavam, eu não sei se elas acharam que eu tinha alguma coisa a ver com a produção, como sempre acho, né? Tipo, você vai levar meu recado pro Raul. Aí porque eu tenho um filho que toca violino, eu tenho um filho que canta, eu tenho um filho que dança. Eu falo, gente, liga na produção e fala lá. E Mas, faz o enfim. teste lá. Isso. Porque ele também vai fazer. E para ser mais precisa, ele era a penúltima criança da fila dele. Tipo, se a gente chegou umas 4 da tarde na Record, o teste foi 7 da noite. Nossa Eu era a Senhora. penúltima mãe esperando. Tipo, quando começa, entra uma, 20 minutos, 15 minutos, sai. Entra outra, 20 minutos, sai. Então, ele foi o penúltimo. E aí, a produtora, quando saiu com ele do estúdio, falou, mãe, pera só um minutinho que eu vou levar ele pro diretor ver ele cantar. Aí eu pensei comigo, cantar? Na novela? Entendi. E ela foi. Daqui a pouco ela volta um cara. A mãe do Daniel, eu falei, de novo, a mesma cena, sabe? A mãe do Daniel, eu... o diretor Que quer que falar ele com quebrou? você. Tipo, sei lá, né? Eu falei, o que ele tá aprontando? Aí ela falou assim, o diretor quer falar com você. Não, primeiro ele falou, sou o Ricardo Barrão. Eu falei, você é o Ricardo Barrão? Eu achava que ele era um cara austero, outra pegada, né? Mas enfim, ele falou, o diretor quer falar com você. Eu falei, comigo? Ele falou, você não é a mãe do Daniel? Tipo assim, porque eu não queria acreditar na história de falar, ele tá sendo escolhido. Que foi o que eu vim falando pra ele a viagem inteira. Aí quando eu cheguei na sala do diretor... Você tava se preparando também. Total.
O diretor falou pra mim, olha, Gina, eu ainda não assisti o teste do Daniel, mas muita gente já falou do teste dele pra mim. Eu tô entendendo que ele tá entrando na briga do papel. Então eu queria saber como é que é a vida de vocês, bababá, mas enfim. Resumimos, falei pra ele o que era, que a gente tinha mobilidade pra mudar, porque a criança tinha que morar no Rio, porque o juizado exigia escola de manhã e gravar à tarde. Falei, não, tudo bem, a gente teria essa disponibilidade. Ah, então tá bom. Depois eu vou ver, a produção fala com você, muito obrigado por ter vindo, desculpe ter causado, assim, né? Vocês virem de São Paulo. Eu falei, não, a gente já tá acostumado, faz propaganda, aquelas coisas, né? E achando que dali a gente já tava dispensado pra ir embora pra casa, e a produção ia ligar pra falar alguma coisa. E me jogaram numa outra sala, do lado, e tava todo mundo almoçando. E veio um cara que fez a câmera dele, que filmou. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você é a mãe do Daniel, né? Eu falei, Daniel, aquele de cabelo... Isso, sempre, sempre. Porque a referência era do cabelo enroladinho, gordinho. Ele falou assim, seu filho arrebentou no teste. Aí eu, de novo, o Daniel? Aquele do Algil? Falou, sim, senhora. Falou, se ele não pegar esse papel, eu mudo o meu nome. Eu falei, nossa, mas o cara foi muito... Né? Eu falei, não, exagero do cara, imagina. E aí dentro da sala do diretor, eu conheci o produtor de elenco, o Luiz Antônio. Ele falou, meu produtor, meu diretor de elenco, tal. Aí aparece esse Luiz Antônio, puxa uma cadeira na minha frente, vem, mãezinha, obrigado por você ter vindo, desculpa ter causado na vida de vocês. Eu falei, não. Um detalhe que eu esqueci de falar, quando o Daniel desceu do carro na porta da Record, antes de tudo acontecer, ele falou assim pra mim, mamãe, eu já falei com Deus, quer que eu te fale? Deus falou que esse papel é meu. Nossa. Assim. Aí eu, filho, amém, se você acredita, amém. Mas vai esperando não. Mas eu por dentro falava, mas não vai ser isso, né, tadinho? Eu não quero que ele se iluda. Eu pensava comigo. Mas ele falou isso quando ele desceu do carro, papo com Deus. antes de entrar na Record. Então, quando o Luiz Antônio veio e sentou na minha frente, eu falei, não causou nada. Eu falei, a gente já tá acostumado com essa vida de testes. A madrinha dele mora aqui, a gente aproveitou para visitar a madrinha. Ele falou, não, vou provar para você que a gente causou na vida de vocês. Ele falou, vou te explicar o que aconteceu. A gente estava fazendo uma reavaliação de todos os núcleos da novela. E a gente parou nesse núcleo e viu que a criança que a gente tinha escolhido não estava exatamente de acordo com a família, com as feições, com o jeito, né? E a gente resolveu abrir mais um dia de teste, que foi hoje, para reescolher essa criança desse núcleo. E ele falou com essas palavras, o teu filho era a criança que a gente estava esperando. Ele tem tudo a ver com a família, sabe? O jeito dele, o que a gente precisava, o cunho do personagem. Aí eu, de novo, o Daniel, meu filho, aquele do cabelo enroladinho, ele falou sim. Ele falou, então, a partir de agora, você já pode começar a procurar uma casa no Rio de Janeiro, um apartamento, sei lá o quê, porque eu preciso do Dani em tal data aqui, né? Isso era começo do ano. Causou mesmo na vida. Causou, total. Aí eu, impactada, assim, tipo, eu mesma falando, mano, ele falou pra mim quando ele saiu do carro. Tipo, mãe, Deus falou que esse papel é meu. Ele foi o penúltimo da fila, nem o último, né, como diria. Foi o último da fila. Aí eu brinco com ele, né, que o versículo mudou para os penúltimos serão os primeiros. Né? O versículo é os últimos serão os primeiros. Os penúltimos serão os primeiros. E, enfim, a gente acabou mudando para o Rio de Janeiro, tudo isso aconteceu. Aí eu perguntava, quando ele começou a me contar, agora eu vou te falar qual é o núcleo que ele está. Ele falou, ele está no núcleo principal, ele vai ser irmão da protagonista e neto de Beatriz Segal. Beatriz Segal, aquela senhora. Ele, sim, eu mesmo não acreditava, sabe, em tudo que estava acontecendo. É o que eu te falo da estrela, porque ele estava seguindo o chamado dele. A gente não tem que ficar achando explicação, entendeu? Tipo, eu entendi isso depois de muito tempo. E de falar, Deus, sabe? Falei, demorei tanto para ter o filho, mas ele falou, vou te mandar o cara. Eu sempre falo isso nas entrevistas. E realmente é surpreendente até hoje. Até hoje. Ainda me surpreendo com coisas que para ele agora passa básico, assim, tipo, mas esqueci de te contar. Tipo, como eu falei, ele, vou cantar no Rock in Rio. O quê? Você vai cantar onde? Para mim sempre é muito gigante, porque todo mundo enxerga como a Glória Groove, mas para mim é meu filho. Aquele molequinho que, entendeu?